o que o pastor quer comigo uma hora? O que eu fiz que eu nem sei? Aí era para, né, convocado o evento dia 15 e eu falei que estaria aqui. E ele foi e falou: irmãos, eu vou estar conversando com os presbíteros aqui, os obreiros, e liberar eles para ajudar os irmãos para ir lá na sede para dar glória a Deus. Quero te dizer, irmãos, tem obra que ela é começada e o Senhor aperfeiçoa ela até o dia da redenção. Esse grupo de obreiros, irmãos, não me abandona, eu não abandono eles. Causa até incômodo em muitas pessoas que me rodeiam. Mas sabe quando esta obra começou? Já deve ter uns 60 anos atrás. Quando o pastor Liberalino, que já dorme no Senhor, o irmão Leogildo e demais nomes da comitiva, que se chegar perto da minha mãe, ela vai saber falar, mas eu não sei. No lombo de burro, começaram a evangelizar o Maitá. E a casa do meu avô, ele era um dos componentes da mesa do centro espírita. E minha avó era uma benzedeira respeitada naquele lugar. Mas quando eles chegaram, desbravando ali, com o tempo, aquilo foi caindo por terra. Hoje, o evangelho já está em 4ª geração. Minha filha já alcançou a 4ª geração dessa bênção. E essa união, irmãos, ela prevaleceu, porque para a honra e glória de Deus, essa equipe não me abandona. Eu louvo a Deus, porque a Bíblia fala que há amigo mais chegado que o irmão. E eu digo, né, que o grupo, os obreiros ali, sempre, amanhã mesmo, se Deus nos der vida e saúde, às 10 horas da noite, eles estão lá junto comigo na oração de monte. E tem dia também que nós viramos, atravessamos a Macedônia, vamos lá, oramos com ele, e grandes obras o Senhor Deus tem feito. Irmãos, e eu quero dizer assim, que a minha voz hoje estava muito assim rouca. Ele me passa uma mensagem, e eu estava lá na igreja orando e estudando a Bíblia. E ele falando que ia trazer o jovem Edson. Aí eu falei, maravilha, porque se eu tiver rouco, eu ponho o Edson pregar. Mas eu vi que o Eliabe estava preparado para pregar. Ele virou e falou: meu irmão, Simão Sirineu, ele foi levantado para ajudar o próprio Jesus a carregar a cruz. Mas hoje lá a cruz é sua, nós podemos te ajudar a carregar ela, mas a cruz é você que vai ter que levar. Eu dei aquele brado de glória e falei: meu irmão, eu entendi o mistério e te digo, eu creio que se eu precisar, o irmão está com a espada afiada para pregar. Então, louvado seja Deus. Mas eu creio, irmãos, que o Deus que me trouxe, Ele vai limpar a minha voz. E eu digo para os irmãos, talvez, se você veio aqui querendo ouvir um pregador, que ele vai falar lá na história, ele vai falar na geografia, ele vai puxar teologia, irmãos, nada contra quem tem. Tenho eu os meus cursos teológicos e tudo. Mas eu sou um pregador raiz. Aquilo que eu aprendi lá com os meus pastores que dormem no Senhor. O jeito simples e humilde de pregar a Bíblia, eu tenho ele, que Deus me deu. Mas diga assim: a palavra que eu prego, ela não é minha, ela é de Deus. E ela transforma, ela liberta, ela faz obra. E digo para você, o que Deus me deu é uma palavra que eu não vou deixar nada sem entregar. Porque com o que Deus mandar eu dizer, o que eu precisar fazer, eu só peço você. Barulho de glória a Deus, aleluia, não me atrapalha. Nós estamos em um templo da Assembleia de Deus. Fique ligado, intercessão, orando a Deus, porque eu creio que grande obra Deus vai fazer. Eu quero ler, irmãos, para a nossa meditação, 2 Reis 19, o versículo 20, ao versículo 22. Segunda Reis, o capítulo 19, do versículo 20 ao verso 22. Glória a Jesus. Quantos acharam, diz amém. Eu vou ler um versículo, os irmãos o outro, como nosso bom costume. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o que me impediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. O 21.
a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Amém. Os irmãos podem se assentar, uma vez que já foi orado. Hoje, irmãos, eu quero falar o seguinte: quem está na batalha, quem está na peleja é Deus. Eu não vim aqui para me medir o tamanho da tua prova, eu não vim aqui para me medir o tamanho da tua luta, mas eu vim para te dizer: quem está na batalha, quem está no comando da peleja é Deus. Mas eu vim, irmãos, dizer assim, que não adianta eu falar, Deus vai guerrear por mim, Deus vai pelejar por mim, e eu encruzar os meus braços, eu sentar e querer tomar ali o meu copo de água gelado, ficar talvez querendo comer a minha carne assada, e não se mover. Quem está no comando da peleja, da batalha é Deus, mas eu tenho que me impor na posição. Eu tenho que me dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, sou instrumento teu. Eu não posso entregar a batalha, eu não posso entregar a peleja, porque estamos vivendo em tempos, irmãos, que quantas pessoas estão desistindo de batalhar, mas a minha Bíblia diz, e a tua confirma, exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E quando, irmãos, eu leio aqui esta palavra, vendo um profeta dando um recado para o rei Ezequias, que era o profeta Isaías, uma profecia muito bonita, mas quando eu olho no contexto da história, eu vejo que peleja foi travada. Que peleja foi travada no reino de Judá em Israel. Porque quando Ezequias, aquele rei, se levanta, estava o povo ali, aprofundado na idolatria. Havia quem já não adorava ao Deus de Israel, já estava ali, tendo os seus postes, os seus ídolos, e não buscava ao Deus verdadeiro. Já tinha aprendido os costumes das nações vizinhas. Mas eu quero te dizer, se você é Ezequias de Deus, Deus te levantou sobre a terra para ser diferente. Deus te levantou sobre a terra para levar o brilho do Espírito Santo, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu cheguei nessa igreja, uma igreja sede na cidade, mas eu ainda pude ver brilho dos crentes da Assembleia de Deus. Porque tem muitos lugares que eu tenho chegado, e talvez eu olhe assim, será que eu entrei na placa errada? Eu não vim pregar placa de igreja, que placa de igreja não salva, mas uma vez que eu fui um crente salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho que saber que eu tenho uma farda, eu tenho que saber que eu tenho um brilho, porque a palavra de Deus diz assim: e outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu quero te dizer, diferença atrapalha, diferença incomoda quem anda no erro, mas permaneça no teu compromisso para com Deus, porque no teu compromisso Deus vai honrar, no teu compromisso Deus vai trabalhar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Há pessoas enfermas neste lugar, mas liga em Deus em comunhão, porque enquanto a palavra vai ser pregada, vai ser testemunho de cura neste lugar. Tem resultado que foi apresentado para o médico, e através da mão do Espírito Santo, Deus vai tocar, vai trabalhar, que quando for fazer o diagnóstico não vai achar mais. Mas eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso voltar para pregar a palavra, porque através de pregar esta palavra, eu creio que testemunho vai ser contado nas próximas quinta-feira. Mas Ezequias, irmãos, era homem firme. E Deus hoje ele conta com homens e mulheres de firmeza, que não entrega a batalha por nada. Se me clama, mas o Espírito Santo,
Ele me fala aqui que tem pessoas que já disseram assim, é tão difícil, é tão pesado, dá vontade de entregar tudo. Mas eu quero te dizer, a nossa vitória, ela não está no começo, ela não está no meio, ela está no final. Porque Paulo pode dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não deixa, não pare no meio da estrada, vai mais um pouco, porque vitória e livramento virá de Deus. Mas eu preciso voltar ao rei Ezequias, zeloso com a obra do Senhor. A idolatria daquele povo, o ódio daquele povo rebelde, não impactou a comunhão com Ezequias de Israel. Se é pessoa de oração, ombreia com ele. Se é alguém que te leva a servir a Deus, seja junto com ele. Mas se é alguém que está na idolatria, nas coisas que não agradam a Deus, levanta o teu altar em comunhão para com Deus. Sede firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E naquele momento ali, eles estavam lá, mas Ezequias, ele começa a fazer uma limpeza. Ele tira os ídolos. Até naquela época ainda queimava incenso a uma serpente que se chamava Neustã. E ali ele falou, não, o culto agora é ao Deus de Israel. E o rei da Síria tinha escravizado o povo de Israel e o povo as cidades de Judá. E o rei da Síria tem se levantado para tentar escravizar a igreja de Deus. Mas hoje eu vim aqui não foi para dar glória ao rei da Síria, não. Eu vim como atalã e profeta de Deus para dizer que aqui em Afonso Cláudio, nesse ministério, Deus tem Ezequias que não negocia o reino. E Deus manda dizer assim, eu conto contigo, Ezequias. Se ponha na posição, se ponha na brecha, porque vitória e livramento vai vir da parte do Senhor. E ali, irmãos, ele disse assim, não serviremos ao rei da Síria. E ali então, eles não entregavam tributo a Salmaneser. E ali então, ele cortou o vínculo de estar subordinado ao rei da Síria, porque aquele rei era um rei idólatra. Mas eu quero te dizer, passou aquele reinado, e se levantou outro rei após, que era pior do que Salmaneser, que se chamava Senaqueribe. E aquele rei mau, perverso, ele diz assim, eu vou acabar, eu vou destruir aquele povo, eu vou pôr eles na linha. Mas eu quero te dizer, se tem promessa de Deus, se está na posição, deixa Deus trabalhar. Tem quantas pessoas que se levantam para ver o nosso fim, mas quando se pomos na brecha e na posição, o Deus do céu segura na nossa mão e diz assim, eu estou contigo, eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. E naquele momento, quem vem destruir vai dizer, um mistério aí, eu não consegui. Eu sinto, irmãos, uma glória tão grande no templo. E naquele momento ali, ele cortou o vínculo com Salmaneser, mas veio Senaqueribe. E Senaqueribe tão persuasivo. E ali até os ouros das portas do templo, já lá vai Ezequias entregar para aquele homem 30 talentos de ouro, 300 ciclos de prata. E ali então, lá vai então o reino de Israel, a cidade de Judá ali se esvaindo. Mas eu quero te dizer, irmãos, aquele rei, ele não estava preocupado só em levar os bens materiais, não. Ele estava preocupado em trocar nos valores, em tocar na fé do homem de Deus. E eu não sei o que tem se levantado
para tocar na sua fé. Mas para que tu tempo orar? Por que ainda não desistiu desta batalha? Mas eu quero te dizer, a última palavra é de Deus. E eu quero te dizer, quem dá a última palavra é Deus. E eu quero te dizer, pode o rei da Síria, São Manassés passou, veio Senaqueribe e afrontou e disse que vai derrotar, que vai ganhar. Ele está dizendo, mas Deus do céu ainda não deu esse veredito. E eu quero te dizer, se eu orar, se a igreja orar, milagre, mistério, Deus vai fazer. Sabe por que não vemos tantas curas, milagres, sinais, maravilha e prodígio como via no passado? Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. É porque muitas das vezes a luta está grande. Em vez de eu ir para a oração, eu estou nos status de telefone jogando em direta. É porque muitas das vezes a luta está grande. A fome é tanta que eu não ponho o meu rosto no pó e não consigo mais jejuar. Mas eu quero te dizer, são armas que Deus deu para a igreja e elas são inegociáveis. Quando os joelhos se dobram ao chão, as lágrimas descem quente. Isso move a mão de Deus e Deus começa a trabalhar. Mas aquele rei já lá ia se levando grande quantia em dinheiro. Mas ele se levanta e fala assim: Senaqueribe está lá, afrontando, dizendo: Ezequias, acha que ele vai ter vitória, acha que tem livramento? Ele confia naquela cana quebrada que é Faraó, o rei do Egito, que levando nele, a sua mão será espetada. E ele dizia assim: ninguém vai escapar da minha mão. Não livrará o Senhor dessa cidade, ela será entregue na minha mão. E tem muitas pessoas que estão achando que a fé de Ezequias será o livramento. E ali, irmãos, naquele momento, os servos dali do rei Ezequias falou com Senaqueribe: não entendemos a vossa língua. Dita, fala para nós o que é o vosso veredito. E ali, irmãos, naquele momento, aquele rei, ele começou a falar ali na língua dos hebreus. E ali ele pôde dizer que ia fazer uma grande assolação em Israel. Era preste daqueles reis levar cativo, pôr as pessoas, os oficiais na frente, amarrar um anzol no seu nariz ou no seu beiço, uma corda e sair puxando e fazer aquele desfile. Mas eu quero te dizer, eles fizeram isso com quem não tinha compromisso com Deus. Eu quero te dizer, eles fizeram isso com quem não orava ao Deus do céu. Talvez Senaqueribe levantou e disse que vai te puxar, que vai te dominar. Mas eu vim na unção, eu vim na autoridade, eu vim como enviado de Deus para dizer assim: desperta tu onde dorme, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu não vou ser hipócrita para falar aqui. Eu estou falando isso, irmão, mas aqui não tem, não. Se eu estou falando é porque Deus mandou dizer. Se ponha na posição, se ponha na brecha. Aonde está a espada, onde está a autoridade, aonde está aquilo que Deus te entregou? E talvez a luta levantou tão grande, você lá vai aos poucos entregando. Mas hoje eu vim aqui para dizer que enquanto esta palavra é pregada, a cura da alma. Enquanto esta palavra é pregada, tem pessoas que estavam assim: eu entreguei, entender, e vai dizer assim: eu tenho que voltar lá no primeiro amor. Eu tenho que levantar aonde eu caí. Eu tenho que pegar o meu machado que caiu lá na água. E hoje, a autoridade de Deus desceu. E essa ferramenta vai flutuar. Algo novo Deus vai fazer.
Eu vejo como um ruído. Alabassuriande canta alabaxumiandarabai. Eu vejo esta igreja entrando em um propósito de oração que Deus requer. Alamaide cantaramanai. E como um vento do Espírito Santo soprando. E muitas das vezes, Senaqueribe que roda e zomba vai dizer assim: mas é a igreja de Afonso Cláudio, é aquele grupo de oração, é o grupo de obreiros. Deus só manda dizer assim, entenda o mistério. Deus só manda dizer assim. Começa a guerrear com armas diferentes, porque estratégia e livramento virá do Senhor. E naquele momento, irmãos, ele disse assim: os deuses da nação vizinha nem pôde livrar da minha mão, nenhum Deus, nada se susteve na minha frente. Eu sou tão grande, eu sou tão poderoso, nada me detenha. Era a pregação de Senaqueribe. Mas o reino de Deus, o eu não trabalha. Quando eu digo que eu faço, eu trabalho, eu opero, eu sou. O Espírito Santo, ele me faz entender que Deus do céu diz assim: não, aí eu não estou. Mas quando eu me imponho assim: Senhor, eu não sei, mas o Senhor me ajuda. Quando eu me imponho assim: Senhor, eu não sou, mas o Senhor comigo, eu serei vitorioso. Milagre, prodígio do céu, Deus começa a fazer. E naquele momento ali, Senaqueribe assolou, fez tanto medo. Mas o rei Ezequias, irmãos, ele tinha um mistério que muitas das vezes está faltando na minha vida, está faltando na vida da igreja. O insulto chegou, eu já revidei, eu já respondi. Mas diz que o rei deu uma ordem àqueles oficiais, aos servos dele, os homens que estavam sobre o muro. Porque aquele homem pôs um cerco em volta de Jerusalém. E ele queria ver o povo de Deus em ruína. Ele queria ver o povo acabar sem comida. Mas eu quero te dizer, fique em silêncio. Aquele povo ficou em silêncio e começou a orar, e começou a clamar ao Deus do céu. E eu quero te dizer que oração em silêncio Deus trabalha. Oração em silêncio o Senhor que age. Oração em silêncio é o Senhor que trabalha. E eu quero te dizer, se tem este mistério, muralha não fica em pé, cerco não fica em pé, rei da Síria não fica em pé. Lamassumi cantarabassumi andalabachai, anai choramanturaba queimantarabachui. Eu não sei o que tem te rodeado, eu não sei o que tem lhe rodeado, mas eu vim aqui não é para dar alusão a isso. Eu vim aqui para dizer em nome de Jesus: ponha na brecha, na posição que vitória e livramento Deus vai agir. E naquele momento então, irmãos, Ezequias ouviu aquela afronta. Só que quem pôs Ezequias naquela posição foi Deus. Eu estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na posição que Deus me impôs. E estiver em comunhão com Ele, ninguém me tira. Por isso, irmãos, é muito perigoso talvez eu olhar para a cadeira desse homem querer tomar ela, porque aonde Deus pôs, aonde Deus colocou, aqui tem mistério, aqui tem unção, aqui tem renovo de Deus. Muitos olham, meu irmão, e não dá nada, mas fica tu firme nesta posição, porque através das tuas mãos levantadas, milagre, prodígio Deus vai fazer. Então, meu irmão, não terá talvez a cadeira do outro, porque a cadeira de Ezequias, Deus pôs ele ali, e ele estava em Deus, e Deus estava em ele. Eu não sei. Talvez o vento tenha rodeado de uma forma tão grande
E tu diz assim: eu não vou conseguir, vão me arrancar. Talvez alguém que está na obra contrária, na feitiçaria, e disse assim: com pouco tempo eu tiro ele dali. Mas eu quero te dizer, se tem mistério com Deus, se tem comunhão, vai sair o atribulado, mas o servo e a serva de Deus vai prevalecer. E naquele momento ali, Ezequias tira as vestes reais, põe panos de saco, rogos, oração, jejum, e começa: ó Deus do céu, Senaqueribe me afrontou, diz que vai me destruir, diz que vai me levar cativo, vai acabar. Mas eu quero te dizer, por amor a Davi, tem promessa sobre Israel. Deus fez uma promessa a Davi que o reino dele jamais cairia por terra. E através de Jesus esse reino é eterno. E Jesus Cristo nasceu, morreu, e ele veio ali para Israel, mas Israel queria o rei rico. A igreja entrou na brecha. Eu estou indo rápido, mas eu quero te dizer então sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se tem obediência, se tem comunhão com Deus, há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa. Então eu quero te dizer: toma posse como herdeiro da promessa de Cristo, porque através da tua obediência Deus vai fazer grande obra. E naquele momento, irmãos, Ezequias estava orando. Ali levanta o seu escrivão e o outro oficial, e chega ali para perto do profeta Isaías e diz: nas minhas palavras, o reino está acabado. Esse homem rodeou as nossas cidades. As cidades fortes de Judá já se foram. E esse homem não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair, está com um poderoso exército. Mas ali o profeta Isaías dá o recado: não temas a palavra do rei. Eis que meterei um espírito, ouvirá um ruído, e farei voltar para a sua terra, e através da espada o farei cair lá na sua terra. E hoje eu quero dizer para a igreja: eu não fiquei escolhendo o texto para pregar, foi aonde o Espírito Santo me levou. Talvez Senaqueribe se levantou de uma forma tão cruel e disse assim: eu arranco Ezequias do trono, eu tiro ele. Mas Deus hoje fala assim: não te preocupa, eu contemplo, eu vejo cada lágrima que desce. Talvez ninguém está aqui, mas quantas das vezes sozinho, homem, neste tempo tu tem orado. E Deus manda assim te dizer: não te preocupa, esta cadeira foi eu que te pus nela. Somente digo: não guarda hoje, perdoa como tem perdoado. E verás o que eu vou fazer, Senaqueribe, é eu que cuido. Mas diga assim: já se passou uma parte do vento, mas ainda em um canto tem um pequeno caco que diz que vai se levantar. Pode até se levantar, mas a palavra de Deus, como disse ali para o rei de Israel, diz assim para ti: não preocupa, somente cuida, maneja também a espada, porque digo para ti que tem um lugar que precisa cortar, e eu vou te mostrar, mas maneja, porque se manejar, eu arrancarei o cisco, mas o reino que entreguei, eu honro e prospero. E para saber quem é o que falo, há uma porta, há um novo trabalho sendo aberto, e eu confirmando e honrando. Aramanto e cantará, ai de andaraba sumiana laba. E naquele momento eu quero voltar para pregar a palavra. Há um renovo de Deus.
como uma corrente de fogo que ela circula no meio desses obreiros. E ela circula e vai, passa entre as irmãs e circula novamente. É noite de cura, é noite de renovo. Há dons que estava perdido que se levanta. Há casamento, rai, camaramba, súbia. Que estava como um teatro, perto parece, mas longe não está, precisa do conserto. Eu não vou apontar porque Deus não me permite. Mas eu sinto como uma graça, um renovo de Deus, que hoje chega perto de um, perto de outro, e põe um ao ombro do outro e diz assim: Nai, cantaraba, chumiadalabai. É um ombreando com o outro. Expulsa o espírito da contenda, porque quem uniu foi eu, Deus. E vocês estão entendendo, né? Essa palavra tem direção. Eu não aponto, eu não busco, porque Deus me chamou na terra para entregar o que Deus manda, mas não para envergonhar ninguém. Mas eu creio que quando chegar em casa vai ser dado aquele abraço. Cantará baixar. Há uma reconciliação. E dias de paz e vitória Deus dará naquela casa. Mas eu preciso voltar para a palavra, irmãos. Oh, glória a Deus, eu sinto uma glória. Um renovo de Deus tão grande. E naquele momento, o recado foi entregue. E Ezequias veio e confortou ali com o profeta Isaías. Oraram. Mas estava, irmãos, aquele rei arrogante. Estava aquele rei tão persuasivo. E ele dizia assim: o profeta falou: o que você pediu acerca do rei Senaqueribe, eu ouvi a tua petição. A virgem filha de Sião de te zomba, meneia a cabeça atrás das suas costas, a filha de Jerusalém. O presbítero Donizo está de costa para mim, ele não me vê, e eu por trás dele. Como isso? E quantas das vezes, irmãos, no nosso ministério eu vejo isso? Quantas das vezes eu vejo na minha adolescência, quando Deus me usava, me tomava em dom profético na igreja. Tinha vez que eu saía na porta, irmãos, eu ouvia: Andaraba quem mandará baixar. Os profetinhos começaram, os reveladores. Mas isso não vai. Tem nada aí não. Mas para a honra e glória de Deus, irmãos, eu estou firme, ligado em Deus, naquele lugar que Cristo me impôs. E muitos desses começaram na ciranda e no vento do mundo que nem sabe onde está. Mas eu estou firme em Jesus e Ele em mim. Quero te dizer, não te importe por quem meneia a cabeça. E tem pessoas que falam assim: como Deus vai me usar, como eu vou fazer a obra, sendo que eu estou esquecido. Aonde você está, você vai dar fruto. Aonde você está, Deus vai fazer a obra. Se os irmãos verem aonde eu estou escondido, lá no meio do mato, no meio das lavouras de café, no alto, mas ali eu estou, irmãos, como um representante de Deus na terra. E quantas pessoas, irmãos, que talvez vai longe e chega: meu pastor, hoje eu vim aqui, sou evangelista, mas me trate de pastor. Preciso que o Senhor ore por mim. Preciso que o Senhor me dê um conselho. E eu, irmãos, com 31 anos, mas no chamado que Deus me deu, eu sei que aonde eu estou, aonde Deus me impôs, Ele quer me usar. Mas eu não vim aqui para me dar alusão a mim. Eu vim aqui para te dizer: não se acha o menor. Não se achará macantaraba sumiandalabai, que não tem valor para Deus, é um vaso escolhido. Mas eu quero voltar para a palavra. Eu gosto de pregar a Bíblia, irmãos. Eu não gosto de ficar contando história. E o rei estava zombando.
Mas Deus falou que ia meter nele um espírito. Ia fazer ele voltar e recuar para a terra dele. Tem Senaqueribe voltando para a terra dele nessa noite, tá? Ezequias já recebeu aí tocha de fogo do Espírito Santo. E eu vejo Senaqueribe voltando envergonhado e dizendo: eu fui para derrubar, mas parece que Deus levantou mais forte. Ah, Xande Cantarabá. E naquele momento ali, o Senhor disse que ia derrubar. Mas como, irmãos, o exército do rei era 185 mil que a Bíblia fala. Talvez ficou até alguns servos que não estavam contabilizados. Era 185 mil soldados, ou seja, homens que estavam com a espada, que estavam ali para a guerra. E talvez você está assim: como eu vou vencer? Me rodearam, fizeram um cerco em volta de mim que parece que não tem jeito. Mas hoje eu quero te dizer que socorro e livramento seu não vem da terra, não. Vai vir é do céu. E diz, irmãos, a palavra do Senhor, que ali então, naquele momento, o profeta diz assim: ó, não preocupa, rei Ezequias, come esse ano que nasce da terra, o segundo ano daquilo que vai proceder. Mas o terceiro ano planta a roça, vai, faz as vinhas, faz cega, colheita, porque o rei da Síria, ele não vai entrar em Judá, ele não vai entrar em Israel, ele não vai ter poder de pisar aqui dentro. E Deus está dizendo assim: tu pensa que está no final, mas Deus está dizendo que ainda tem projeto, ainda tem sonho. Muitos olham e dizem assim: vai acabar, vai morrer, mas Deus hoje Ele mandou dizer assim: é tempo de vida. E naquele momento ali, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que o anjo de Deus trabalha em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E a palavra do Senhor também diz assim, irmãos, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Tem pessoas que dizem assim: mas o anjo do Senhor está ao meu redor. Mas será que você está temendo? Será que você está andando no caminho? Se estiver, amém. Se não estiver, é tempo de se endireitar, é tempo de se pôr na brecha. Mas diz, irmãos, que Senaqueribe zombando e Ezequias orando. Estão zombando, estão criticando, mas ora. Deixa talvez o WhatsApp um pouco de lado, deixa a Netflix um pouco de lado, deixa talvez aquele povo do disse que me disse, do fala que fala, do leva que traz para lá. É tempo para vencer, irmãos, de pôr o joelho no chão. Eu digo que há tempos atrás os crentes 6 horas iam vencendo, mas hoje, se não pôr o joelhinho no chão e começar a orar, não vai chegar do outro lado. Mas diz, irmãos, que naquele momento ali, na ordem celeste espiritual dos anjos, o Senhor dá ordem a um anjo para começar a trabalhar e interferir naquela guerra. E naquele momento ali, irmãos, diz a Bíblia que o anjo do Senhor entrou no arraial do rei da Síria, Senaqueribe. E diz que um anjo só, ele matou 185 mil soldados. 185 mil homens, presbítero André Vaúna, caíram no chão pela espada que Deus mandou, pelo seu anjo poderoso. E eu quero te dizer, os anjos de Deus são enviados para pelejar, para guerrear. Eu não sei o que tem se levantado, eu não sei o que tem lhe rodeado, mas eu quero te dizer que há trabalhar de Deus, há espadas dos anjos de Deus trabalhando para cortar laço, há espada dos anjos de Deus trabalhando para jogar cerco no chão. Eu escuto um ruído do céu, alabassuí de cantarabachai.
Eu vejo como barreira está caindo por terra, tranqueira, impedimento, corrente está sendo arrebentada. Tem pessoas, Ramastu e Decantarabachai, que chegaram aqui e já disseram assim, parece que eu estou amarrado. Mas eu vim te dizer assim, que unção, mover do céu está chegando neste lugar. Há um trabalhar de Deus, há um mover do Espírito Santo, que começa a dar destreza na tua mão, para trabalhar, para fazer a obra e para Deus operar através de ti. E naquele momento ali, amada igreja, você me diz, mas 185 mil soldados caiu, e o rei arrogante que zombava, arrotava, e dizia que ia acabar com aquele povo, diz que ele se vai envergonhado. E quando ele vai lá para a Síria, irmãos, era um rei, irmãos, e além de rei, ele era feiticeiro, Senaqueribe. Só que eu quero te dizer, contra este povo não tem encantamento. Esse povo tem a marca do sangue de Jesus. E talvez você está com medo do arai, de cama, nambachai, daquilo que te rodeia, daquilo que diz que te amarga, que acaba com você. Mas eu quero te dizer, se o sangue de Jesus está sobre mim, está sobre ti, não tem encantamento que pode prevalecer. E naquele momento ali ele volta para a sua terra. Está ali em Nínive, naquela capital, lá na casa de Nirosque, seu Deus. Mas Deus falou que ia fazer ele voltar, e a espada. Só, irmãos, que a profecia, se ela é de Deus, ela cumpre. Se você vê a pessoa fazendo barulho, falando que Deus vai fazer viver, se morreu, não é Deus que falou. Talvez, quando estava aí na campanha eleitoral, eis que dou vitória, não sei o que tem. Quando pensa que não, a coisa foi para outro lado. Na hora me perguntaram, mas aí, o que você acha? Eu falei, se é Deus que falou, cumpre. Se não é, não vai cumprir. Então, irmão, se a profecia é Deus que falou, cumpre. E os dons de Deus não deixam confusão. Ele exorta, consola e edifica. Se você vê alguém fazendo barulho, deixando confusão, não é a voz de Deus, mas a voz de Deus exorta, ela consola, ela edifica, ela levanta. Mas você me pergunta, e cadê o rei? O rei estava lá no templo de Nirosque. Com certeza estava buscando seus passos, seus guias, buscando força espiritual com aqueles demônios. Mas eu quero te dizer, contra o nosso Deus nada pode. E ele começou na batalha, ele já derrubou o exército. Mas tem algum rei maligno que quer prevalecer, mas é ele que está trabalhando. E eu quero te dizer, há um mistério tão forte nisso aqui. Se é Deus que vai cuidar de Senaqueribe, não é a minha espada, não é a tua espada que cuida de Senaqueribe, é a própria espada do exército contrário dele que vai cuidar dele. Ali levanta os seus 2 filhos e diz que os seus 2 filhos vieram e mataram ali aquele rei dentro do templo. Há algumas traduções, irmãos, algumas, como que eu posso falar assim, tradição, que diz que eles mataram ele porque ele ia sacrificar os seus próprios filhos para aquele demônio. Mas a Bíblia, se você procurar, você não acha. Mas ali os próprios filhos mataram ele e fugiram da terra. E o seu irmão mais novo reinou em seu lugar. Então, cadê aquele rei arrogante? Ele não prevaleceu. Ele não ficou de pé. Porque Deus fez uma promessa que ele cuidaria, que ele trabalharia, que ele daria vitória. E tem promessas, irmãos, aqui hoje. Tem pessoas que chegaram aqui, só Deus sabe como. Mas eu quero te dizer, a espada de Senaqueribe, o próprio exército dele vai cuidar dele. Porque quem, irmãos, espalha o veneno, o próprio veneno dele atrapalha ele. Mas se eu estou lavado e remido com o sangue de Jesus, eu vou perdoando, eu vou liberando perdão, eu vou abençoando, que é o meu mal, esteja na mão de Deus, o Senhor trabalha. E Deus do céu está dizendo, ali está abençoado, ali eu trabalho, ali eu renovo, ali eu faço grande obra.
E eu quero concluir esta palavra, irmãos. Eu posso, pastor Luiz, orar com a igreja? Então, irmãos, fique sobre os pés. Quero pedir ao irmão João Viano para preparar um hino abençoado. Como todos que o irmão louva a Deus, irmão, perdoa até pela expressão. Pode vir para cá, está se organizando para louvar. E eu quero orar com essa igreja, orar com os irmãos, com todos. Como eu já disse para os irmãos, eu não atendo fila de oração. Porque eu ministro sempre, a minha voz sempre fica um pouco rouca, mas eu quero orar por todos. Você que tem algo a apresentar na mão do Senhor, nós vamos orar. Mas antes, irmãos, de eu orar com a igreja no final, eu preciso orar para as pessoas que Deus me mostra. Eu preciso orar para o irmão aí da camisa preta, gravata azul, o segundo, não é o primeiro não. Por favor. Eu preciso orar para essa segunda irmã aí, ó, a senhora da blusa florida de óculos. Por favor, venha aqui à frente. E eu preciso orar para o irmão do problema que o irmão disse da coluna. Quero te dizer, meu irmão, que Jesus cura. Eu estava num problema desse, Jesus me curou. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou curado. O irmão pode estar louvando, irmão João. E eu preciso orar por essas pessoas. E logo após nós vamos estar orando com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Lamandarabachou de cá. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções. São palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Aleluia! Até minha adoração já não passa de canções. São palavras repetidas. Aleluia! Abra o céu, Senhor. Porque tem muitos que olham e dizem assim: eu não sei porquê. Deixa a chuva descer. Aleluia! Terra seca está aqui. Como a palmeira. É através da tua oração, é através do teu renovo que Deus está trabalhando, Deus está movendo. E diz assim, ó, recebe saúde, abra o céu, Senhor, recebe vida e renovo do céu em nome de Jesus. Deixa a chuva descer. Deus mandava eu orar por esta família. Terra seca está aqui. Terra seca sou eu. Oh, glória! Não tem glória, porque não tem saída. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Oh, glória! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Eu estou vendo essa chuva aqui esta noite. Está tocando. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Meu Deus! Que tanto talvez te Meu Deus! preocupa, mas Deus manda te dizer, Ele está cuidando. Não preocupa. Mas na tua mão há uma Senhor, minha trombeta. oração Pois lá de cantar a baixar para louvar a Ele, milagres serão acontecidos. Então, em nome de Jesus. Oh, glória! Até minha adoração já não passa de canções.
palavras repetidas. A glória! Espírito Santo de Deus, Senhor, começa a minha tocar, meu oração Deus. Começa a impactar a vida, meu Pai. segue Agora, meu Pai, na unção, na autoridade, no renovo do céu. Aonde, meu Pai, estiver um crente batizado com teu Espírito Santo, o Senhor Deus começa a renovar. O Senhor Deus começa a encher. São palavras a repetidas. a projetos, ó Pai, que precisa da tua mão. Abra o céu, Senhor. Teu Oh, agir. glória. Mas eu peço, Espírito Santo, Deixa vai trabalhando, descer. vai entrando, meu Pai, nas pelejas. Vai, meu Deus, entrando na batalha. Terra seca Que está aqui. testemunho possa ser contado. Alabantuí de cantarabachá. Terra seca sou eu. Olha como desce, ó. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Oh, glória! Mas quando chegar ali, Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa quando terra pregar seca. De novo, quer ver? mas somente guarda. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Oh, glória! Aleluia! Aí o que desce, olha, Espírito Santo de Deus. Vai, meu Deus, trabalhando. Vai, meu Deus, enchendo. Vai, meu Deus, renovando propósito. Vai, meu Deus, renovando vidas. Eu creio, Pai, no poder, na unção, na autoridade do Teu Espírito Santo, que Senaqueribe não ficar de pé. Eu creio que o cerco que cercava Jerusalém, que rodeava Judá, na unção e na autoridade de Deus cai por terra. E o Senhor começa a levantar, levantar, levantar um poderoso exército, cheio do Teu Espírito Santo. E onde passar e fazer a Tua obra, milagre, maravilha e prodígio, Deus vai cumprir. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço, pastor Luiz, pelo convite, e quero dizer para a igreja, irmão, se eu ofender alguém carnalmente, eu tenho que voltar para pedir perdão. Mas quando eu prego a palavra, quem não concordou, conversa com Jesus, porque é aquilo que Ele me mandou. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus.